Vamos aqui, junto com os universitários, começar a explorar isso, tá? Hoje eu vou começar a trabalhar linha leve e linha pesada. Qualquer dúvida, escreve aqui no chat, beleza? Vou pedir aos meus colegas aí só que deixem o microfone no silencioso para a gente trabalhar aqui os assuntos separados, principalmente em relação, pessoal, à aplicação dos esquemas elétricos na RedCAM. Lembrando que, para quem não sabe, RedCAM vai estar no manual Electra, tá? Não vai procurar lá em injeção eletrônica, vai lá em Electra, você vai ter toda a parte de RedCAM, tração, direção elétrica, toda a parte de painel, muita coisa para você, para trabalhar realmente a parte de carroceria, eletroeletrônica de carroceria lá do veículo, beleza? Então, vamos lá começar a parte de RedCAM linha pesada. Observem aí, galera, que eu tenho a RedCAM do Constellation, que usa o sistema MAN D08, tá? Então, a galera que não trabalha com a linha diesel não precisa ficar desmotivado, tá? Eu vou falar de RedCAM aqui de uma forma bem mais genérica, de uma forma bem mais que você vai conseguir entender, porque a RedCAM da linha pesada, ela vai trazer algumas particularidades que vão servir para você também que trabalha com a linha leve, beleza? Então, nós temos aqui esse diagrama, tá? Esse diagrama que vai estar aí, tá? Com você acessa lá no manual Electra. Eu vou acessar diretamente aqui na tela para me explorar cada módulo dessa topologia e como é que foram feitas as medições aqui no nosso centro de treinamento em nossa bancada didática, tá? Beleza? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês realmente observarem como é que é a questão da nossa RedCAM, beleza? Vou aqui apresentar, compartilhar a tela, prestem minha atenção. Aqui, ó. Pronto, ok? Vou aumentar aqui a minha tela. Fiquem ligados aí, qualquer dúvida, vocês vão me chamando, hein? Vamos lá. Então, a gente começa aqui, pessoal, com a unidade lógica, tá? O módulo, tá? A unidade lógica tá aí para trabalhar exatamente esses conceitos. Primeiro, eu tenho um resistor de terminação de 120 ohms, ligado aos pinos 6 e 14 aqui no conector de diagnóstico. Olha que interessante. Então, se você fizer a medição com o multímetro aqui no 6 e 14, vai dar 120 ohms, tá? Então, tu já fica ligado que se tu for lá no caminhão, lá no Constellation, vai ter que dar 120 ohms e não é problema. Quando você fizer essa medição e der um valor diferente, você vai já estar diagnosticando a parte física da rede, tá? Só que observe que esse veículo ele não tem só a questão da DCAM, que é a 6 e 14. Ele trabalha também com a ICAM, alta e baixa, pinos 2 e 10 no conector de diagnóstico, como também eu vou trabalhar com a PCAM, que são os pinos 11 e 3 aqui do conector, PCAM baixa e PCAM alta, DCAM alta, DCAM baixa e ICAM alta, ICAM baixa. Então, são 3 redes aí nesse veículo com características diferentes. Então, de um lado eu tenho aqui o conector de diagnóstico, do outro lado eu tenho os diferentes módulos que unidade lógica, tacógrafo, aí tem modelos. Olha essa tarja, isso aqui é muito importante. Essas tarjas, elas vão ter aqui os asteriscos dizendo o seguinte, com tacógrafo e essa aplicação para modelos sem tacógrafo. Então, tu vai ter essas duas opções aí quando receber esse veículo na tua oficina. Quando não tiver o tacógrafo, tu vai ter um resistor de 120 ohms, um resistor externo. Quando você tiver o tacógrafo, você vai ter também um resistor de 120 ohms, só que dentro, né, do tacógrafo, beleza? Então, não tem jeito, tu vai ter que ter o resistor. Painel de instrumentos, vai ter 2 resistores, um para cada rede diferenciada. Tu vai ter o módulo de controle da transmissão, esse módulo não vem com resistor. Vai ter o Voxlog, que também não tem resistor. Módulo de controle do sistema de localização do veículo não tem resistor. Você vai ter o módulo PTM, que vai ter um resistor de 120 ohms. E o módulo de controle do motor, que nesse caso aqui não vai ter resistor. Observem que eu tenho algumas outras funções aqui, ó. OBD CAN alta, OBD CAN baixa no 12 e 13. E eu tenho a linha K, que é o pino 7. Lembrando que esse veículo, para quem trabalha com a linha pesada, ele vai ter a linha K, beleza, mas se tiver um problema na rede CAN, ele não vai habilitar os módulos que estão ligados à linha K, porque tem uma habilitação de segurança nesse modelo. Olha que interessante. Então,
fique ligado que esses veículos, eles têm realmente as suas particularidades. Agora eu vou explicar para vocês como é que você vai fazer a medição, onde é que você vai encontrar 120 ohms, onde é que você vai encontrar 60 ohms. São as duas possibilidades de medida de resistência. Todas você vai encontrar onde? No conector de diagnóstico. Vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco os valores que eu encontrei no multímetro aqui em nossa bancada didática, que tem um chicote desse veículo, e nós fizemos aqui as medições na prática, tá? Tranquilo? Qualquer dúvida, coloque aqui no nosso chat e nós vamos trabalhando de forma a você realmente não sair com nenhuma dúvida e já trabalhar com o Redcam a partir de amanhã, já fazendo medições com multímetro, tá? Tranquilo? Olha só. Algumas informações, olha que interessante, depois eu vou tirar algumas dúvidas aqui no chat, tá? Beleza? Então, vamos lá continuar a explorar. Bom, olha só, se eu for fazer a medição aqui na rede Decam, eu vou encontrar 120. Se eu for fazer a medição na ICAM, que é o 2,10, se você observar no esquema, você vai ter a seguinte situação. Você vai pegar o tacógrafo ou o resistor, dependendo da aplicação, e vai pegar um resistor do painel, 120 ohms, ou do resistor ou do tacógrafo, em paralelo com 120 ohms do painel de instrumentos. Nesse caso, você vai ter uma resistência de 60 ohms. Então, rede ICAM, você vai encontrar 60 ohms aproximadamente. Rede Decam, tu vai encontrar 120 ohms. Já a rede PCAM, que é o 11I3 no conector de diagnóstico, você vai trabalhar com um resistor do painel de instrumentos de 120 ohms e um resistor do módulo PTM também de 120 ohms. Nesse caso, você vai ter dois resistores em paralelo, cada um com 120 ohms. Você vai fazer o quê? Vai ter a metade desse resistor como ele ligado em paralelo, 60 ohms. Então, tanto PCAM 11.3 como ICAM 2,10, se você fizer a medição de resistência, vai encontrar um valor de aproximadamente 60 ohms. Já a rede Decam, 120 ohms. Como é que você vai saber disso se não tiver um esquema elétrico? Me diga como é que você tem a condição de trabalhar dessa forma. Se você não tiver um esquema elétrico, você não vai conseguir fazer de forma alguma essa medição, ou saber se está certa, porque você tem que conhecer a topologia da rede. Beleza? Então, galera que trabalha com a diesel aí, já está ligado que eu posso ter valores de 120, valores de 60 ohms ou outros valores em outros caminhões. Só que antes eu tenho que saber quais os módulos que tem um resistor, quantos resistores estão ligados em paralelo, e aí você vai saber exatamente o valor que você deve encontrar. Tranquilo? Escreve aqui no chat se você realmente compreender essa primeira parte, porque esse, como se pode dizer, é a base, é o princípio de análise da rede CAN. Não tem só isso, tá, gente? Mas já é o primeiro passo que você deve saber para ver se a parte física da rede, os dois fios, rede CAN high e low, estão intactos, se não estão em curto entre si, se não estão com o circuito aberto. Então, esse teste é para você constatar, você analisar se estão em curto entre si ou se estão com o circuito aberto. Ou se algum resistor dentro do módulo está com problema, tá? Então, é o primeiro teste que você faz em qualquer sistema de rede CAN. Não se preocupe que não é só a questão da linha pesada. Eu quis trazer a linha pesada para você realmente ter noção da realidade que acontece. Tem carros que têm uma topologia bem diferenciada ou mais simples. Vamos lá. O Milton fez uma pergunta interessante. Modo correto de medir seria direto nos pinos do conector dos módulos? Bom, se eu estou medindo no conector OBD de diagnóstico, o DLC que o pessoal chama, eu estou medindo as resistências de quem está ligado em paralelo. Nesse caso, vamos lá para PCAM, painel e módulo PTM, né? O que vai acontecer? Nesse caso, olha só que interessante. Eu sei que eu tenho dois resistores ligados em paralelo. Se por acaso apresentar um valor de, por exemplo, 120 ohms, opa, eu estou lendo só um resistor, cadê o outro resistor? Será que está partido? Será que dentro do módulo deu problema nesse resistor? Ou foi o chicote?
Aí eu vou fazer a medição, Milton, diretamente naquele módulo, naqueles pinos que estão aí no símbolo. Por exemplo, para você ter ideia, na prática aqui, ó, eu vou lá no módulo PTM, quais são os pinos? Eu tenho no conector B o pino 18 e o pino 6. Eu vou lá no módulo PTM fazer a medição nesses pinos no módulo, eu tenho que encontrar 120 ohms. Se eu não encontrar 120 ohms no módulo PTM nesses pinos, é sinal que tem problema interno aí, tá? Ah, eu encontrei 120 ohms no módulo PTM. E mesmo assim está marcando 120 lá no pino 3 e 11 no conector de diagnóstico. Chicote, deu problema, hein? Aí você vai fazer as medições, ver se está aberto em algum ponto. Então, não tem segredo, não tem esse negócio de mistério. Eu tenho que ter a informação técnica no meu mapa para depois eu fazer os meus diagnósticos. Beleza? Então, espero que você tenha compreendido que eu só vou conferir no módulo caso lá no conector, se eu tiver acesso no conector, não deu os valores preconizados que eu estava esperando. 120 ohms no caso DECAM e 60 ohms ICAM e PCAM. Tranquilo? É isso aí. Linha pesada aí, a gente está trabalhando para vocês realmente não terem nenhuma dúvida, tá? Olha que dúvida que é recorrente, né? Do Paulo Sérgio. Os fios da rede CAN podem receber emendas, se sim, como deve ser feita? Crimpagem ou climpagem. Existe um kit que vende no mercado que você faz uma crimpagem com alicate específico, com uma junção específica que vai ter um isolador contra umidade, tá? Isso vende no mercado para não criar nenhum ponto de resistência, tá? Ah, já vão perguntar aqui. Já vão perguntar. E solda? Pessoal, como já disse, o ideal é utilizar o método correto. Ah, mas eu já fiz solda aqui, não deu problema não. Você trabalha da sua forma, porém, há grandes chances de dar interferência devido a resistências. Dados que estão se deslocando, dados, é muito sensível. Então, qualquer coisa que der errado, às vezes está trançado o fio, você faz uma emenda e não trança, tem que ser trançados para evitar interferência eletromagnética, tá? Existe um espaçamento específico. Então, trabalhar com rede CAN, tem que saber como funciona, tem que saber os cuidados que você deve tomar. Beleza? Então, existe sim uma forma que é a crimpagem, tem um alicate específico, uma bitola específica, você vai juntando os dois fios, usa o alicate da forma correta e já vem no produto, no próprio conector, uma isolação contra a umidade. Tá? Beleza? É isso aí. Vamos lá. E aí, vamos mostrar na prática, tá? Deixa eu compartilhar aqui, tirar esse compartilhamento. Olha só que interessante. Vamos aqui. Eu vou agora apresentar aqui, ó. Prestem bem atenção na aula. 120 ohms medido na rede DECAM e 60 ohms aproximadamente medido na rede PCAM e na rede ICAM. Beleza? Então você vai encontrar isso aí, como eu posso dizer, as medições que você vai encontrar no conector de diagnóstico, tá? Pronto. No decorrer, quando o Magno ou o Bergson estiverem fazendo as suas explicações, eu vou procurar aqui na internet, que eu já tenho um endereço prévio, e já passo para vocês aqui nos comentários, tá? No chat da live, tá? Beleza? Show de bola para você realmente trabalhar da forma correta. Vamos lá. Então, você vai encontrar 120 ohms na DECAM e 60 ohms na ICAM e PCAM. Show de bola? Lembrando que, volte aqui no chat enquanto isso. Quais os cuidados que eu tenho que ter para medir resistência? Qual é o pré-requisito? Para não danificar meu multímetro e não ter um valor de medição errado. Coloque aqui no chat, cada um de vocês aí, quem é que sabe? Vou medir resistência. Qual o cuidado que eu tenho que tomar? O primeiro. Qual o primeiro cuidado que eu tenho que tomar para não danificar meu equipamento e não fazer medições erradas? Tá bom? Coloquem aí, que já nós vamos trabalhar a parte de rede CAN da linha leve, beleza? Mas aí já foi. Posso medir tensão depois? Sim, aí vai ter as medições de tensão. Mas a priori, eu tenho que trabalhar a medição de resistência para fazer o quê? Circuito aberto ou curto-circuito entre si. O Wesley falou escala, lógico. A primeira coisa, show de bola, escala, porque senão vai ficar uma escala menor e aí eu não vou saber fazer a medição.
Tem que esperar a Redcam cair. Beleza. Tu vai esperar ela adormecer. Por quê? Mas o que vai acontecer? Ela está alimentada. Então, esperar ela cair é uma das formas de você não danificar o seu equipamento. Porém, você pode também fazer outro procedimento para garantir que ela não está ativa e que eu não tenha que ter o quê, pessoal? Uma alimentação no circuito. Porque quando o multímetro ele vai medir a resistência, ele que vai alimentar através de sua bateria o circuito. E a partir daí ele faz o cálculo, a medição de resistência. Então não posso ter uma alimentação externa, não pode estar energizado o circuito, beleza? Então tome muito cuidado para você não deixar o circuito energizado e medir resistência, tá? Beleza? É isso aí. Show de bola. Vamos lá, continuar. Ah, professor, mas o senhor falou 120 e falou 60, que está 121,9 e aqui está 58,6. Não é exato. Existe a resistência dos cabos do multímetro, existe a resistência do chicote. Então, próximo a isso, tá valendo, pessoal. Tranquilo? Próximo a isso, não vai também esperar 120 fechado e 60 fechado, não. Tá? Agora, valores muito diferentes, aí você já vai ficar, já vai começar a fazer o diagnóstico. Beleza, vamos lá.